iniciar aqui, quando a gente fala de motivação, o meu TCC na faculdade foi sobre motivação. Embora formado em engenharia de produção, eu peguei um estudo e levantei vários autores que falam sobre a potencialidade que tem a motivação para o aumento de capacidade de produção numa empresa, seja ela de qual ramo for. E nesse estudo, o que eu aprendi é que a motivação, ela não é algo externo. O externo é estímulo. Motivação é algo interno. A primeira coisa que uma pessoa com depressão perde é a motivação. Ela perde o combustível, ela perde a energia de buscar algo. Então a pessoa fica desanimada. O primeiro sintoma de alguém que não é motivado é o desânimo. Então, quando a gente fala com você sobre motivação, a gente não tem como colocar em você uma motivação. O que a gente tem feito aqui esses dias é mostrar para você um caminho que vai te incentivar a alcançar o que você quer. Mas o que você quer está dentro de você. E se você ainda não sabe o que você quer, esses estudos são para te mostrar e despertar você para o que você precisa querer, com os olhos espirituais. Entendido? Amém? Tamo junto? Então, hoje é mais um dia para você sair daqui pulando de alegria, glorificando o nome do Senhor, porque Deus vai transformar um pouquinho mais a sua mente hoje, para que você alcance o seu tesouro. Amém? Quem crê nisso, dê um glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Amém? Deus é muito bom. Aleluia. Então vamos lá. A fé em ação, semeando esperança em tempos de incerteza. Olha isso. Em Eclesiastes é apresentado para nós uma série de princípios que nos guiam em meio à incerteza da vida. Através da fé, podemos navegar pelos desafios e aproveitar as oportunidades, semeando esperança e colhendo frutos de alegria e realização. Amém? O tópico 1 é generosidade sem reservas. Vamos ler os versículos 1 e 2. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. A fé nos impulsiona a compartilhar com generosidade, lançando o nosso pão sobre as águas, versículo 1, com confiança na providência divina. O que ele quer dizer com lançar o pão sobre as águas? O pão é o quê? Alimento. Amém? Se você joga alimento na água, entende-se que, tendo peixe, ele vai comer. E se ele come daquele pão, lá na frente você vai ter o quê? O peixe. De igual forma, quando lançamos um investimento, e quando eu falo investimento, não entenda isso somente como financeiro, mas também é financeiro, como por exemplo, vamos usar aqui o exemplo aqui na igreja, quando a gente dá uma oferta, isso é revertido para nós em algumas coisas. Conforto, a igreja mais bonita, não é verdade? A igreja com uma estrutura melhor para te receber, o ar-condicionado funcionando, né? A iluminação, o som, tudo isso é parte do fruto de sementes que você lançou, de pão que você lançou e que está trazendo para você um benefício, não só para você, mas também para o seu irmão. Independente se ele deu R$1.000 de dízimo, se ele deu R$1 de dízimo, se ele não teve a condição de dar o dízimo, para ele, os benefícios também vieram, assim como para você. Então, quando lançamos algo, ou seja, falamos de investir algo, tempo, também é um investimento. Quando você para dar atenção a alguém, amém? Às vezes a pessoa só quer um pouquinho de atenção. Às vezes a pessoa só quer um pouquinho de parar e ser ouvido. Isso também é lançar o pão sobre as águas. E em dias de tanta correria e tanta dificuldade,
É ou não é? Às vezes a gente para e pensa assim, já acabou o dia. Não fiz quase nada, tudo que tinha que fazer, o dia passou batido e eu fiz a metade do que eu pensei de fazer. E se a gente não tirar um tempo para cuidar de nós mesmos e do próximo, a nossa vida vira uma loucura. E ela passa e a gente nem vê. Então não deixe de lançar o pão sobre as águas. Não deixe de investir na sua vida. Não deixe de investir na vida do seu próximo. Amém? Lance o pão sobre as águas. E já no versículo 2, ele fala o seguinte: reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. O que ele está falando aqui? Quando você tem muito e você guarda, não estou dizendo que isto é errado, mas não tem muita lógica a pessoa que só guarda, não investe. E eu falo investir, não falo investir de investimento financeiro, né? Não falo em finanças em si. Estou falando de investir na sua vida. Não pega o carro, não vai dar um passeio, fica guardando dinheiro. Queridos, vai ficar tudo aqui. Não pega o dinheiro e não destina para ajudar na cesta básica. Não pega o dinheiro, não ajuda um parente, alguém próximo que está com uma dificuldade. E sabe o que acontece? Tudo isso vai passar. E aquele dinheiro, como muitas vezes, muitas histórias que a gente escuta, de pessoas que guardavam dinheiro literalmente debaixo do colchão, e aí a moeda mudou, né? Depois descobriram lá um monte de rolinho de dinheiro que já não servia para nada. E em alguns lugares até já tinha só o pó, né? O dinheiro já todo comido de traça. Aí a gente lembra da palavra do Senhor que fala que é onde a traça corrói. Então, quando a gente investe aqui, que ele está falando em 7, 8, porque você não sabe o mal que sobrevirá sobre a terra, muita gente morreu durante a C19, né? De 2020, 21, 22. Muita gente morreu e deixou muita coisa para trás. Mas sabe o que é tão impressionante, queridos? O ser humano não aprendeu. O ser humano não aprendeu a valorizar as pessoas. Porque continua valorizando as coisas, muito mais do que valorizando as pessoas. Curta cada momento, porque a vida passa. É como uma fumaça. Então invista, reparta, compartilhe, se doe para o próximo. Amém? Amém? Estão comigo? Glória a Deus. O tópico 2. Diligente e perseverante. Vamos ler aqui versículo 4 ao 6. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie e a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se essa, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém? Aqui a gente divide aqui em 3 partes, e a gente pode dizer o seguinte: a fé nos impulsiona a trabalhar com diligência, semeando pela manhã, à tarde, e sem desanimar diante das incertezas. A perseverança e o trabalho árduo são recompensados, pois a fé nos conecta à fonte de toda a provisão, como diz no versículo 6. Uma coisa que me chama muita atenção no versículo 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Quem já viu aqui uma semeadura? Já fez semeadura? O pastor já fez, né, pastor? Ele conta a história lá de Santa Isabel, aquela roça lá, o pastor plantava o quê, pastor? Milho, laranja. Por que o agricultor ele tem um tempo certo para plantar cada tipo de, vamos dizer assim, né? De planta, vamos dizer assim, porque fica de forma geral, né? Cada plantio é feito num período. Amém? Você sabe disso? O plantio ele tem um período. Então, se o agricultor ele fica olhando para o tempo, esperando a hora
a condição perfeita para semear, ele não semeia. Não, porque está muito sol, vamos esperar mais um pouquinho. Aí passa uma semana. E agora está chovendo muito, o chão está muito molhado, não vai dar. E aí quando ele vê, passou o período. Existem riscos. Quando ele planta, ele não sabe se vai ter a chuva. Ele não sabe como será o tempo. Mas ele sabe que tem o tempo de semear. Porque durante aquele período, aqueles meses, a planta tem que se desenvolver, chegar na época de colheita para ele preparar o solo para um novo plantio.